Capítulo 407, Intrigado. Levante-se e brilhe, dorminhoco. Solos acordou Lita após o nascer do sol, para se certificar de que ele teve 8 horas inteiras de sono. Isso restauraria os efeitos do revigoramento e traria seu corpo de volta à sua condição de pico natural. A luta contra Eios tinha sido exigente. Solos não tinha ideia do que era uma tribulação mundial, mas ela sabia que sempre que Lita assumia aquela forma monstruosa, sua mente passava por forte estresse. Que encontro de merda, Lita reclamou pela enésima vez. O único ponto positivo é que ela insistiu em dividir a conta. Por meu criador, só porque você não transou, não significa que seja um encontro ruim. Eu peço desculpa, mas não concordo. A comida estava ótima, o beijo foi tão rápido que eu mal percebi, e o eu tenho que acordar cedo amanhã é a desculpa mais idiota do livro. Camila pode muito bem alegar que está com enxaqueca. Lita suspirou. Ele estava de tão mau humor que só voltou para casa na rua real porque as medidas de segurança de Belios tornavam muito difícil entrar e sair da cidade. Lita teve que dar seu relatório detalhado pessoalmente à tarde, caso contrário, ele já teria voltado para Lutia para passar o resto de sua licença. Pare de ser rabugento. Se Camila realmente não se divertisse, ela não teria passado 3 horas conversando com você. Ela até levou em consideração que você era um pão duro e dividiu a conta. Solos apontou. Por que você pensa isso? Quantos magos altos vestindo um uniforme de ranger você acha que entraram no velório ontem? Não é preciso ser um policial para fazer as contas. Seus pensamentos exalavam sarcasmo. Da próxima vez, traga um belo presente para ela. Scrooge, só para constar, sou econômico, não mesquinho. Sua desculpa esfarrapada só conseguiu fazer Solos chorar de tanto rir. Lita foi até a cozinha do primeiro andar para tomar café. Lita ruminou sobre as palavras de Solos e a comida antes de ligar para Camila. Ela parecia muito feliz em ouvi-lo e continuou a conversa até que teve que sair para o trabalho. Desta vez, foi ela o convidando para jantar no dia seguinte. Eu te disse. Não se esqueça do presente. Solos projetou em sua mente um sorriso maroto. Lita passou a manhã praticando acumulação para refinar ainda mais seu núcleo de mana e ensaiando seu relatório com Solos. Ele chegou ao quartel-general do exército com bastante antecedência na hora marcada. O sargento Tepper havia incutido seu credo: se você está 5 minutos adiantado, já está 10 minutos atrasado em todos os seus recrutas. Lita foi imediatamente levado pelo sargento de mesa por uma série de corredores até chegarem ao destino. Apesar de a mulher caminhar em dobro, Lita teve tempo para apreciar os móveis rústicos que decoravam o local e as portas reforçadas acolchoadas ao longo do caminho. Ao todo, ele teve a impressão de estar dentro de um asilo para criminosos insanos. Eles estão à sua espera. A sargento, uma mulher robusta na casa dos 40, apontou para uma porta com uma etiqueta de sala de espera presa a ela. Ela o saudou antes de estender a mão. Obrigado pelo seu trabalho árduo, senhor. Belios é um lugar mais seguro agora. Lita se sacudiu enquanto o suor frio descia por sua espinha. Droga, primeiro o oficial da alfândega e agora o sargento. Isso é pior do que eu pensava. Nenhuma boa ação fica impune. Temos um sério controle de danos a fazer, pensou Lita. Pare de choramingar, tenho certeza que, oh, merda. Solos engasgou com seu otimismo quando Lita abriu a porta. Uma única cadeira de aparência desconfortável estava na frente de uma mesa retangular, atrás da qual havia 3 poltronas. O rei Meron estava sentado no meio. Uma coroa de ouro repousava em sua cabeça enquanto ele vestia seu uniforme vermelho de comandante-chefe do exército. O rei era um homem magro em seus 50 e poucos anos, mas não parecia ter passado dos 30. Ele tinha cabelos ruivos grossos e olhos prateados típicos dos descendentes de Valeron, o primeiro rei. À sua direita, havia um homem muito parecido com o rei, que usava o uniforme vermelho de general do exército. Ele tinha cabelos castanhos avermelhados e olhos prateados. Assim como Meron, ele estava na casa dos 50, mas o tempo não tinha sido muito gentil com ele. Ele parecia velho e cansado, mas principalmente preocupado.
À esquerda do rei, estava a mulher mais deslumbrante que Lit já tinha visto. Ela usava o uniforme de um policial real e tinha metros de altura. Ela estava em seus 20 e poucos anos, ou assim parecia. Havia algo nela que a fazia parecer atemporal, mas ao mesmo tempo antiga. Ela tinha um cabelo dourado brilhante trançado em uma trança longa o suficiente para ser torcido e amarrado acima de sua cabeça parecendo uma coroa. Seus olhos prateados brilhavam como estrelas sob a luz do sol. O humor de Lita estava azedo, mas levou apenas um segundo para sentir que algo estava errado. Ele fez uma saudação e ficou em posição de sentido enquanto esperava por instruções. Solos, quão fortes são esses caras? O general tem um núcleo oceano, enquanto o rei tem um violeta e um corpo um pouco mais poderoso que o seu, apesar de sua idade. A mulher tem um núcleo azul e um físico desumano. Por minha criadora, comparada a ela, Tista não é nada especial. Isto está errado. Ninguém pode ser tão bonita. A paranoia de Lita entrou em ação, seguida rapidamente por seu instinto de sobrevivência. Ele respirou fundo e ativou a visão da morte. Foi o único efeito colateral persistente da tentativa de Lita de reparar o núcleo de mana do protetor ao custo de sua própria força vital. Lita ainda não tinha entendido se era uma habilidade, uma maldição ou simplesmente um sintoma de sua sanidade instável. Isso fez com que todos os seres vivos na frente dele parecessem que estavam prestes a morrer. Levou anos de treinamento para aprender como mantê-lo sob controle. Nos segundos seguintes, Lit viu o rei morrer de velhice, envenenado ou porque um feitiço o transformou em pó. O general morreria de velhice, ou depois de ser envenenado, esfaqueado, decapitado ou simplesmente porque caiu. Em vez disso, a policial permaneceu inalterado. Já é anormal para o rei ter apenas 3 maneiras de morrer, mas talvez seja por causa de suas proteções mágicas. Porque a visão da morte não funciona no policial. Até agora, apenas Floria estava imune a isso, pensou Lit. À vontade, tenente Veren. Por favor, sente-se, o rei disse com um pequeno sorriso. Este é o general do exército Morn Griffon, meu primo, enquanto ela é a policial real Thyris Griffon, minha sobrinha. O general suprimiu o desejo de enrolar os lábios em desgosto, respondendo à saudação de Lit com um mero aceno de cabeça. A policial retribuiu a saudação e até lhe ofereceu a mão. Lita sacudiu, descobrindo que sua pele era macia e sedosa, mas seu aperto era firme como uma montanha. Isso é ruim, pensou Lit. Eles querem me promover ou rebaixar. Ambos os eventos podem atrapalhar meus planos. Na pior das hipóteses, eles querem me forçar a casar com a Barbie. Primeiro a casa, agora isso. Porque um membro da realeza seria tão gentil comigo? Solos queria dar a ele uma explicação mais racional e menos paranoica. Infelizmente, ela não foi capaz de encontrar uma. Capítulo 408, Intrigado 2. Depois de testemunhar os eventos que levaram à destruição da Estrela Negra, Thyris decidiu que seu encontro com a anomalia estava muito atrasado. Ela havia ponderado se deveria esperar por ele fora de Cadura, mas decidiu contra isso. Explicar como ela havia chegado lá e o quanto havia testemunhado exigiria uma explicação prolixa sobre seu papel como guardiã para evitar uma luta inútil. Ela sabia o suficiente sobre Lit para predizer que ele tentaria silenciá-la para sempre se pensasse que ela havia descoberto sua natureza como desperto. Guardiões não escondiam sua existência. Todos no Império Gordon sabiam sobre o enorme dragão dormindo na sala do trono, e Salahar que era um exemplo ainda menor de discrição. Seus ataques contra os inimigos do deserto de sangue eram lendários. Ela mudaria de uma forma para outra, deixando qualquer testemunha pasma. No entanto, Thyris preferia uma abordagem mais sutil, para evitar que a paranoia de Lit destruísse qualquer chance de um relacionamento amigável. Ela se juntou ao rei para se apresentar como um membro da família real e não despertar as suspeitas de Lit. Até o aperto de mão foi uma prova. Visão da alma, a versão dos guardiões da visão da vida, tinha seus limites. Ela explorou o contato físico para empregar a Mãe Terra, sua técnica de fortalecimento, para entender melhor a natureza da anomalia. Os resultados despertaram o interesse de Thyris por vários motivos.
Ela ficou levemente surpresa com o comportamento distante de Lit. Tyrese costumava causar uma boa impressão na primeira reunião. O verdadeiro choque foram as leituras da Mãe Terra, no entanto. Bem onde seu coração deveria estar, a força vital de Lit foi quebrada. Para um observador casual, pareceria o resultado de sua tentativa tola de reparar o núcleo de mana. No entanto, ela sabia melhor. Os esforços de Lit para salvar o protetor lhe custaram quase metade de sua vida, mas simplesmente trouxe à tona algo que já estava lá. A rachadura correu profundamente sob sua força vital como uma corrente sanguínea invisível. Era feito de dor e luto profundamente arraigados, que envenenaram seu próprio ser. Tyrese conheceu incontáveis homens quebrados, então não foi uma surpresa para ela. O fato de que a rachadura gotejava a morte a intrigou um pouco, assim como perceber como a perda permanente de força vital havia estendido o dano até seus olhos através de fendas tão pequenas quanto fios de cabelo. Como as energias típicas da morte podiam surgir de um ser vivo não fazia sentido nem mesmo para ela. A segunda e mais surpreendente revelação foi a presença de uma segunda força vital bem escondida no fundo. Parecia uma esfera negra que selava em seu núcleo uma pequena estrela. A estrela, por sua vez, emitiu violentas ondas de energia que se chocaram inofensivamente contra a esfera. Tyrese nunca tinha visto nada parecido. Acho que é melhor consultar um especialista, ela pensou. Eu queria parabenizá-lo pessoalmente por seu mais recente sucesso, Ranger Veren, ela disse com um sorriso que fez os dois funcionários de alto escalão desejarem ser jovens novamente. Ainda assim, este comitê foi reunido para revisar seu trabalho e determinar se suas ações trouxeram mais danos do que benefícios para o reino de Griffon. Exatamente, Morn disse com um tom de repreensão. Você recebeu uma tarefa simples. Preservar um equilíbrio de séculos que manteve o país a salvo de horrores indizíveis. Graças aos deuses, sua façanha de herói terminou bem, mas a sorte é um amante inconstante. Sua falta de julgamento colocou todos nós em perigo. Lit não deixou de notar como o general deu uma olhada furtiva na policial, procurando sua aprovação. Que porco! Ele tem idade suficiente para ser pai dela. Solos pensou com desgosto acordado. O que importa é que até agora tudo está dentro das nossas expectativas. Lit interiormente suspirou de alívio. Para Lit, o rei disse, não vamos apressar nosso julgamento. Ranger Veren, conte-nos tudo o que aconteceu durante a sua estadia em Caduria. Lit contou a ele sobre sua chegada na frente da barreira que cercava a cidade e como ele testemunhou os horrores da fase de sombra. Ele evitou descrições dramáticas, preferindo se concentrar nos fatos. Lit explicou como ele havia seguido o procedimento de abate dos Cadurianos durante a fase de luz e então decidiu fazer experiências nas sombras durante o próximo ciclo. A recontagem de como ele aprendeu a língua caduriana perdida deixou os presentes sem palavras. É disso que eu estava falando, Morn resmungou. Você não é mais um mago da academia, você é um ranger do exército. Você deveria seguir ordens, não conduzir pesquisas malucas. Eu sou um mago e um ranger, Lit repreendeu, fingindo estar indignado. Você não pode ter um sem o outro. Como você sabe, se eu estivesse interessado em seguir ordens cegamente, teria aceitado sua outra proposta. Lit recebeu uma oferta de emprego como soldado negro, que ele recusou. O rei assinou com a cabeça, levando-o a continuar. Eu me tornei um ranger para continuar meus estudos. As cidades perdidas contêm um conhecimento inestimável que pode ser usado para o bem. Aposto que você conhece os tomos que tenho consultado. Preciso dos recursos do exército tanto quanto o exército precisa de mim para limpar bagunças como Caduria. Já que foi você quem introduziu o assunto, vamos falar sobre suas leituras. O general se inclinou para frente como uma expressão ameaçadora. Por que você está pesquisando magia proibida? Isso pode ser considerado um ato de traição por si só. Porque eu sou um curandeiro. Como tal, meu objetivo é encontrar uma cura para todas as doenças. Incluindo aquele que está me afligindo. Lit baixou o olhar, como se fosse perseguido por uma memória dolorosa. Você frequentou o Grifão Branco por 4 anos.
Você está dizendo que sofre de uma condição que nem mesmo Manoar poderia curar? Morn ficou surpreso com a revelação, mas não estava disposto a acreditar em uma reviravolta tão conveniente. Sim. Vossa Majestade, você conhece o feitiço do scanner. Quando o rei assentiu, Lito ofereceu-lhe o braço para examiná-lo. O rei lançou o feitiço e encontrou a mesma rachadura que Tiriz havia notado antes. Bons deuses, o rei empalideceu. Como isso aconteceu? É o preço que tive que pagar para defender meus amigos do Valor durante o ataque de Balcor. Lito mentiu descaradamente. Se eles queriam um herói trágico, ele lhes daria um. Minha força vital está paralisada. Não me arrependo do que fiz, mas também me recuso a desistir de uma vida normal. Meu objetivo é encontrar uma cura para todos aqueles que foram vítimas de magia proibida, e somente estudando a doença você pode aprender como combatê-la. Por favor, continue seu relatório. O rei estava preocupado com todos os planos que a coroa ainda reservava para Lit. De repente, havia menos tempo do que ele esperava. Lit então disse a eles como, ao aprender o Caduriano, ele foi capaz de se comunicar com o clérigo do Sol Superior que o ajudou a derrotar a Estrela Negra e o estrangeiro que tinha vindo para libertar o objeto amaldiçoado de sua gaiola. Veja, esta é a parte do seu relatório que acho muito difícil de acreditar. E não sou o único no exército. O general bateu na mesa com o indicador para enfatizar sua falta de confiança. Um estranho misterioso forçou sua mão. Você tem alguma prova para apoiar sua reivindicação? Isso é prova suficiente para você. Lee tirou a cabeça de Trios de seu bolso, colocando-a sobre a mesa enquanto ainda pingava sangue fresco. Continua no próximo vídeo.